Boa noite, família. Nossa, que silêncio. Nem parece que vocês estão com a cola de Deus. Boa noite, família. Boa noite. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Dá um abraço apertado na pessoa que está do seu lado e fala: seja bem-vinda a essa noite. Agora abraça a pessoa que está do outro lado, fala para ela: seja bem-vinda a essa noite. Me abraça aqui. Ei, é noite de alegria, sim ou não? Sim. É noite onde nós nos reunimos em torno de um cara especial chamado Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. Espírito Santo. Fala comigo assim, ó: eu não aceito sair desse lugar sem sentir a tua presença. Agora, coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Faça uma experiência agora, porque o Espírito Santo de Deus, nós hoje não conseguimos enxergar e ver com os nossos olhos, mas Ele também toca os nossos sentidos. Então, por isso agora, vá falando do teu jeito. Eu quero que você abra a tua boca, que você faça aquilo que Deus colocar no teu coração, mas pelo amor de Deus, não fica calado nessa hora. Pede ao Espírito Santo de Deus que venha nesse lugar, que venha movimentar esse lugar, que venha trazer vida às paredes desse lugar, porque aqui existe uma geração que te aguarda, Espírito Santo de Deus. Levanta a tua voz e começa a aclamar, fala: vem Jesus, vem Espírito Santo, fala isso para Ele, vem. Você que não sabe o que falar, começa a falar: vem Espírito Santo, vem nesse lugar, vai em nome de Jesus, levanta a tua voz, desesperado pela presença do Espírito Santo de Deus, começa a pedir que Ele faça morada no teu coração, começa a pedir que Ele trate no teu coração coisas que você nem sabe que existem. Pede ao Espírito Santo de Deus que venha infundir o teu coração com amor, para que você aprenda a amar mais, para que você aprenda a ser mais de Deus, para que você consiga dar mais um passo na direção daquele que te criou, filho. Você não pode se dar ao direito de sair deste lugar do mesmo jeito que você entrou. Você não tem este direito, filho, porque nós estamos reunidos em torno de um altar, num lugar secreto e seguro, preparado para que nós falemos dele. Por isso, não se permita sair desse lugar do mesmo jeito que você chegou. Respira fundo. Abre os teus olhos, olha aqui para mim. Levanta a tua mão direita o mais alto que você consegue, assim, ó. Usa essa mão de profeta agora para colocar na cabeça da pessoa que está do seu lado, assim. Fala para ela assim, ó: o Espírito Santo de Deus, nessa noite, vai te batizar. E eu profetizo que você vai sair daqui louco de amor por Deus. Agora olha aqui para mim, faz assim, ó: receba o Espírito Santo. Aleluia! Tem jovem aqui, sim ou não? Sim! Faz barulho, dá uma salva de palmas a Jesus aí. Ei! Amém, você pode se sentar no seu lugar. Cheguei aqui falando um monte de coisa, nem me apresentei. Baita falta de educação, né? Quem aqui já me viu alguma vez na vida? Deixa eu ver. Já me viu? Ai, pronto, então já viu. Me chamo Paulo Vinícius, sou membro consagrado da Colo de Deus, essa comunidade que vive pelo mundo, espalhando o amor de Jesus, espalhando aquilo que nós vivemos com Ele. Nada daquilo que nós exalamos na vida das pessoas é em vão. Primeiro nós vivemos aquilo que fere o nosso coração, nós queremos transbordar na vida de vocês. Sou lá de Bauru, estou aqui junto com o Felipe Taborda, que está comigo aqui também na missão, e vim aqui falar um pouquinho para vocês a respeito da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Fala comigo, o Espírito Santo de Deus. Quem trouxe a Bíblia? Deixa eu ver. Ah, mas amanhã todo mundo com a Bíblia aqui, hein?
Em nome de Jesus. Se você não trouxe, você tem no celular, sim ou não? Então você... tá desligado o celular de vocês, né? Mas para ler a Bíblia pode, né? Tá fácil aí. Abre comigo no Evangelho de São João, capítulo 14. Se você não trouxe a tua Bíblia, ou se a pessoa que está do teu lado não olhou, não trouxe, olha para ela, no fundo dos olhos dela e fala assim, ó. Fala. Entendi. Você que não trouxe a tua Bíblia, eu quero te convidar a fazer uma experiência agora com o teu anjo da guarda. Quando nós pedimos aos nossos anjos da guarda que venham estar conosco nesse lugar, eles vêm e protegem sobretudo os nossos sentidos espirituais. Existe uma coisa que não quer que você absorva a palavra de Deus. Existe alguém que não quer que você ouça a palavra de Deus e que ela gere frutos no teu coração. Porque quando nós escutamos uma pregação do Evangelho, quando nós escutamos uma partilha da palavra, nós não escutamos para simplesmente entender, mas nós ouvimos para que ela produza frutos no nosso coração e mude quem a gente é. A palavra de Deus vai chamar isso de metanoia, de transformação, a radicalidade daquilo que Deus nos chama a ser. Então, quando nós escutamos essa palavra, precisa ir ao nosso coração e precisa produzir frutos. Mas tem alguém que não quer que você ouça essa palavra. Então peça ao teu anjo da guarda agora que proteja os teus sentidos espirituais, rezando comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, sempre me rege e guarde. Amém. Evangelho de São João, capítulo 14, vai nos dizer o seguinte, ó. Capítulo 14, versículo 1. Não fiqueis perturbados, crede em Deus e crede em mim. Na casa de meu pai existem muitas moradas, e se não existisse, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. Quando eu for e estiver preparado, voltarei para levá-los comigo, para que estejais aonde eu estou, e sabeis que o caminho para ir aonde eu vou. Vou pular lá para o versículo 12. Eu vos asseguro, Jesus é quem está dizendo, quem crê em mim fará obras como as que eu faço, e inclusive outras ainda maiores, porque eu vou ao Pai, e o que vós pedires em meu nome, eu farei, para que pelo Filho se manifeste a glória do Pai. Vou pular mais um pouquinho, vou lá para o versículo 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que vos envie o defensor, que esteja convosco sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, pois permanece convosco e está em vós. Não vos deixo órfão, mas voltarei a visitar-vos. Daqui a pouco o mundo já não me verá. Vós, ao contrário, me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Neste dia compreenderei que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Palavras da salvação. Nessa passagem, nós conseguimos entender que é Jesus falando aos seus discípulos, sim ou não? Jesus está dizendo aos discípulos a respeito de uma pessoa chamada Espírito Santo. Jesus está reunido com seus discípulos e ele começa a falar aos discípulos. Ele começa a falar o seguinte, gente, eu preciso ir. E aí então um dos seus discípulos olha para ele e fala assim, então deixa a gente ver o Pai. Pede para Jesus que mostre o Pai a ele. E Jesus olha para eles e fala assim, mas como que vocês são pequenos? Quanto tempo vocês caminham comigo, estão comigo e ainda não veem o Pai? Quem olha para mim, vê o Pai. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus ele está ensinando sobre quem é o Pai. Mas para isso, para entender essa passagem, entender como é que Jesus
está direcionando o povo a entender que o Espírito Santo virá. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo uma era em Deus. Para isso, se a gente olhar para trás, nós vamos ver lá na palavra de Deus o Antigo Testamento. Começa tudo lá com Abraão, o primeiro hebreu. Abraão recebe uma promessa de Deus. Ele recebe um chamado de Deus. E Deus fala para Abraão: Abraão, vou tornar a tua descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, incontável como a areia da praia. E aí começa a história. Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, e aí vem Jesus. No Antigo Testamento nós vivíamos a era de Deus Pai. Repete comigo: a era de Deus Pai. Fala para a pessoa que está do seu lado. No Antigo Testamento era Deus Pai. E aí então vem João Batista para preparar a vinda do Senhor. O profeta Isaías havia dito que existiria um profeta que aplanaria os caminhos para a chegada do Senhor. E lá está no deserto João Batista, pregando um batismo de arrependimento, pregando um arrependimento genuíno, preparando a vinda de Jesus. E em Lucas 1:26, uma menina está dentro do seu quarto, e aí de repente, dentro do teu quarto, um arcanjo aparece. E naquele lugar, um arcanjo chamado Gabriel, e fala: Ave, a plenitude da graça. Se alegra, filha, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você conceberá e dará à luz a quem porá o nome de Jesus. Ele será grande entre as nações e o seu nome será poderoso. E aí, 9 meses depois, nasce Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Jesus. Jesus nasceu. Fala para a pessoa que está do seu lado. Com o nascimento de Jesus, nós inauguramos uma segunda era, a era de Deus Filho. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a era de Deus Filho. E agora o bicho começa a pegar. Porque Jesus, ele vem ensinar coisas que o mundo talvez não estava preparado para aprender. Aquele povo que estava caminhando segundo a lei, obedecendo somente ordens, mas não tinha o seu coração ligado em Deus verdadeiramente. Não obedecia porque amava, mas obedecia porque era a lei. E Jesus vem falar o contrário. Jesus vem dizer que todos aqueles que se arrependerem têm um lugar no céu. Jesus vem dizer que Ele veio morrer por mim e por você, para a nossa salvação. Jesus, Ele veio amar de tal forma que Ele perdoou todos os pecados. Muitos dizem: Jesus andou com as prostitutas, andou com aqueles que não prestavam, com os pecadores. Mas para todos eles, Jesus olha nos olhos e diz: vá, filho, e não volte mais a pecar. Porque no Evangelho de São João, Jesus vai dizer: eu vou para o Pai preparar um lugar para cada um de vocês, para que você possa matar essa saudade que existe na tua alma de um lugar que os teus olhos não viram. Jesus veio dizer que Deus não é um Deus de longe, mas Ele ensinou a gente a chamar Deus de Pai, de Papai. Ele veio dizer que o lugar aonde Ele vai tem muitas moradas e uma delas está escrito com o teu nome. Ele veio dizer que no pátio desse lugar existe um banquete preparado para mim e para você. Jesus, ele veio mais uma vez dizer ao homem que nós não somos frutos do acaso, nós não nascemos de uma explosão do universo à toa, mas nós fomos criados segundo a vontade livre de Deus. A primeira página desse livro que você carrega com você, está escrito que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então olha para a pessoa que está do seu lado, vê se você consegue enxergar Deus nela. Será? Deus é bonito ou Deus é feio? Não fala, não responde. Mas Jesus, ele veio transformar todas as coisas. Aqueles que buscavam condenar Jesus por conta de suas palavras, Jesus os ensinava e os colocava a pensar. Jesus era contra-intuitivo. Jesus, ele sempre respondia de maneira a deixar as pessoas reflexivas, as pessoas pensativas, e não no outro, mas pensativas em si mesmo.
Como é que pode um cara que veio chamar Deus de papai, chamar Deus de paizinho, ensinar a gente que Deus não está longe, ensinar a gente que Deus não nos esqueceu? Como é que pode esse cara se intitular o Filho de Deus? E quando alguém pedia para que ele revelasse a face do Pai, ele falava: o Pai está em mim e eu estou nele. Como é que você pode ainda não reconhecer? Como é que ainda você não vê o Pai? Quem me olha vê o Pai está em mim e eu estou nele. Jesus está revelando o mistério da Trindade, um Deus que é três em um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que pode um Deus que amou o mundo de tal forma, vai dizer também São João, neste mesmo Evangelho, um Deus que amou o mundo de tal forma, que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e... Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Ai, ufa, ó. Uma salva de palmas. É nóis. A vida que é eterna, uma vida que não passa, uma vida que deixa de existir aqui para começar a existir em outro lugar. Então agora você já está entendendo que se a vida é eterna, nós temos que nos preocupar para sempre. Porque essa nossa vida aqui passa rápido, sim ou não? 60 anos, 70, 80, 90, não sei quantos anos a gente vai viver. 100, 200, Deus me livre, 200 anos, não quero não. Mas passa muito rápido. E se a vida é eterna, se a vida é uma só, ela continua depois de uma experiência chamada morte, que todos nós vamos passar. Pensa comigo, se você está vivendo a sua vida olhando para Jesus, reconhecendo quem você é, a imagem e semelhança de Deus, e você busca Ele sobre todas as coisas, e você se dedica às coisas dEle, você está caminhando rumo ao céu, você está caminhando para cima. Logo, quando o seu corpo se separar da sua alma, e você deixar de existir aqui, o que é que vai acontecer com a sua vida? Ela vai continuar o caminho que você estava. Agora, se você vive uma vida inteira negando a quem você nasceu para ser, dizendo que Deus não presta, dizendo que Deus não existe, ignorando todas as direções que todos os dias o Espírito Santo coloca no nosso coração, você está vivendo uma vida decadente. E quando o nosso corpo se separar da nossa alma, a única coisa que vai restar é a decadência. A vida é eterna. E ela é consequência dessa vida que nós vivemos aqui. Nós temos pouquíssimo tempo para amar. Mas tem coisas que nós não conseguimos entender por nós mesmos. Por isso é que Jesus veio nos explicar muitas coisas. Por isso é que Jesus veio nos dizer muitas coisas. Por isso é que Deus enviou seu Filho único, para que nós possamos olhar para um Deus que foi igual a nós em tudo, exceto no pecado, que sentiu dores, que sentiu fome, que sentiu frio, que sentiu as dores dos pregos nas mãos, que sentiu as dores das chicotadas nas suas costas, e mesmo assim não falou nada, porque ele sabia qual era o objetivo: salvar a minha vida e a tua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: foi por você, foi para te salvar. Fala para ela. Mas agora nós estamos no Evangelho de São João. São João era apaixonado por Jesus. São João, ele era um cara que narrou o Evangelho, ele escreveu as palavras com um olhar apaixonado de quem reclinou a cabeça no peito de Jesus, aquele que tinha intimidade com Jesus. São João, ele tinha uma proximidade tão grande com Jesus que ele teve a ousadia de se intitular o discípulo amado. Não porque Jesus o amasse mais, mas porque ele amou tanto Jesus, que motivou Jesus a olhar para ele de um jeito diferente. O discípulo amado vem retratar para nós um pedacinho de uma conversa onde Jesus, ele diz que ele vai, porque eu imagino o seguinte, eu imagino que aquele povo caminhava pensando assim, ó, Jesus está aqui, né? Mas e quando ele for embora? Porque Jesus vai morrer. Seja de velho,
Ou seja, do jeito que ele está falando aí, né? Porque ele vai ter que morrer por nós. Mas ele vai. E aí, acabou? Passou. Jesus veio, foi mais um e foi embora. No fundo, aquele povo que ouvia Jesus e que via os milagres de Jesus, esperava por um libertador político. Não esperava o Filho de Deus que veio nos libertar do pecado, mas esperava uma libertação política. Você consegue entender isso, sim ou não? Amém. Sim ou não? Sim! E aquele povo que esperava que Jesus fosse algo que ele não era, se decepcionou quando Jesus foi. Mas aqueles que estavam intimamente ligados ao Senhor, ouviram ele dizendo: calma, filhos, eu vou, mas eu vou para preparar um lugar para vocês. E eu vou voltar. Mas enquanto vocês estiverem aqui, vocês nunca estarão sozinhos. Vocês estarão sempre na presença de uma pessoa. Não uma ideia, mas uma pessoa real, chamada Espírito Santo de Deus. Ele vai defender vocês. Quando alguém acusar, não se preocupa, porque Ele vai colocar palavras na tua boca. Quando alguém te perseguir, não se preocupa, porque o Espírito Santo estará com você. Quando você encontrar um enfermo, imponha as mãos, porque Ele vai realizar milagres, porque tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu vos farei. Olha como é poderoso isso. Um Deus que não nos abandonou, e nem na hora da sua morte foi e nos abandonou. Ele falou: eu preciso ir para que Ele venha. Deus enviará o Espírito Santo. A era de Jesus dura 33 anos. Dos 30 anos aos 33, São João vai dizer que se nós formos colocar em páginas de livro todos os milagres, todos os feitos de Jesus, não caberiam em todos os livros que a terra já produziu. De tanta coisa que Ele fez. Só que Ele foi. Ele foi. Nós olhamos para a cruz e reconhecemos o que aconteceu com Jesus. Nós olhamos para a cruz e reconhecemos que foi por mim e por você, sim ou não? Eu consigo olhar para a cruz de Jesus e reconhecer que Ele não merecia, sim ou não? Eu consigo olhar para a cruz de Jesus e reconhecer que foi por mim que Deus enviou o Seu Filho único para que eu creia e eu não pereça e eu tenha a vida eterna. Enquanto eu preparava essa pregação hoje durante a tarde, eu comecei a ler o Evangelho, eu comecei a ler esse trecho do Evangelho de São João, eu comecei a ler em silêncio ali no meu quarto, esse trecho onde Jesus falava com os discípulos, e é como se eu ouvisse a voz de Jesus falando para mim. E é esse sentimento que eu quero deixar com vocês essa noite. Jesus não está falando mais aos discípulos, mas Ele está falando para mim e para você. Eu fui tomado de uma emoção tão grande e uma certeza tão grande que eu não estou só, que eu não tenho a opção de desistir. E se eu não tenho, você também não tem. Está entendendo, sim ou não? Chacoalha a pessoa que está do seu lado e fala: você não vai desistir. Você não vai porque eu não vou deixar. Fala. Vocês gostam dessa parte de chacoalhar o irmão, né? Eu vou fazer mais isso. Mas presta atenção aqui. Se a gente for continuar a história de Jesus, a gente vai ver que depois que Jesus é crucificado e Jesus morre na cruz, no alto da cruz, muitos discípulos desanimam, sim ou não? Existe uma passagem que fala sobre os discípulos de Emaús. Quem já ouviu falar desses caras? Levanta a mão, deixa eu ver. Discípulos de Emaús. Quem eram esses caras? Eles andavam com Jesus. Eles eram discípulos de Jesus. Eles caminhavam com Jesus. Só que quando Jesus morre, eles falam assim: minha gente, acabou, né? Morreu mesmo, então vamos embora? E aí eles começam a voltar para uma cidadezinha pequena chamada Emaús. Fala comigo, Emaús. E eles estão lá no caminho, indo embora. Uma cidadezinha pequenininha, voltando embora lá. Fala: gente, aconteceu, né? De repente, Jesus se coloca no caminho com eles. E começa a escutar aqueles homens reclamando e murmurando: mas disse que era Jesus, né? Agora morreu aí, cadê o Jesus agora? E aí Jesus olha e fala assim: o que vocês estão falando? E eles não reconhecem Jesus.
E eles falam assim: ué, por acaso você é o único perdido aqui que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Teve lá um tal de Jesus, mas morreu, né? Crucificado. E aí Jesus começa a ensiná-los sobre a palavra de Deus. Começa a dizer sobre toda a história dos profetas, até chegar na promessa da vinda do Salvador. Jesus começa a ensinar aqueles discípulos no caminho. Jesus poderia simplesmente ter deixado seguir, sim ou não? Então continua, estão falando mal de mim, pode continuar aí. Mas não foi isso que ele fez. Ele se colocou no caminho, ele sentiu as dores daqueles homens e mesmo assim os ensinou mais uma vez. Quando estava chegando no fim do caminho, os homens entraram em casa, viram que ele ia passando reto e falaram: tá tarde, o sol já foi embora, entra aí, fica aqui com a gente, amanhã você continua o seu caminho. Jesus entrou, ele pegou o pão, ele levantou o pão. Quando Jesus levanta o pão, a venda cai dos olhos daqueles homens. E eles reconhecem a Jesus. E eles olham a Jesus nos olhos. E quando eles reconhecem Jesus, imediatamente ele já não está mais ali. Ele desaparece. Mas um olha para o outro e fala assim: ele está vivo. Não podemos ficar parados, vamos de volta para Jerusalém. E imediatamente a palavra de Deus vai dizer que eles não esperaram amanhecer o dia, eles não esperaram que o sol raiasse para tornar o caminho mais seguro, mas imediatamente eles voltaram a Jerusalém. Eles voltaram àquele lugar de onde eles saíram fugidos de lá, porque todos aqueles que falavam que acreditavam em Jesus estavam sendo mortos. E eles voltaram para aquele lugar. Porque não existe nada mais valioso do que ter Jesus como seu Salvador. Nem a própria vida. Nem a própria vida. Ainda que nos custe a vida, nós não podemos abandonar Jesus. Chacoalha a pessoa que está do seu lado e fala: você não vai desistir. Você não vai desistir. Porque eu não vou deixar. Mas olha só, essa história que eu acabei de contar para você sobre os discípulos de Emaús aconteceu depois da morte de Jesus, ou seja, eles ainda tinham dificuldade em entender quem era Jesus. Mesmo depois de ouvir aquilo que o Evangelho de São João vai dizer para nós, mesmo depois de ver os milagres de Jesus, eles ainda tinham dificuldade. Porque, de fato, eles não tinham vivido uma experiência com o Senhor. Talvez você esteja hoje nessa situação. Talvez hoje você se encontre numa situação onde você sabe quem é Jesus, onde você sabe o quanto Ele pode fazer, mas que quando você vê que Ele morreu, você volta para a tua casa como se nada tivesse acontecido. Talvez você hoje esteja caminhando desanimado, desanimada, porque Jesus, ele já não é mais visto com os olhos. E talvez você ainda não tenha sentido o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai relatar uma passagem muito bonita, onde São Paulo encontra com alguns irmãos, e ele pergunta a esses irmãos que estão ali professando a fé e o batismo de João Batista, e diz: ei, Jesus já se foi, já veio o Espírito Santo. Eles falam: quem? O Espírito Santo, vocês ainda não foram batizados com o Espírito Santo? Não. A gente ainda não. Então fecha os olhos. E Paulo faz uma oração sobre eles. O Espírito Santo toma conta do coração daqueles homens. E batizados no Espírito, aqueles homens arrastam uma multidão. Você está entendendo que o Espírito Santo, ele é uma mudança total de vida, sim ou não? Você está entendendo que quem encontra com o Espírito Santo não consegue sair igual, sim ou não? Você está entendendo que você está em Oriente, nesta noite, nesta igreja, porque é vontade de Deus que você seja batizado com o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Então, se você verdadeiramente quiser, você vai sair daqui louco essa noite. Assim como um dia ele me encontrou e falaram que ia passar. Faz 10 anos e só aumenta o fogo. Eu não consigo acordar e dormir sem pensar nesse cara. Eu não consigo acordar e dormir sem pensar no que ele pode fazer hoje com a minha vida.
E é assim que acontece com quem é batizado no Espírito Santo. Chacoalha a pessoa que está do seu lado e fala: é hoje, filho. É hoje, fala para ele. Olha aqui, Jesus prometeu que viria o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Ele prometeu que o Espírito Santo viria, faria novas todas as coisas, e todo mundo ia orar em línguas em nome de Jesus, ia pedir, Jesus ia atender, os milagres iam acontecer. Isso já aconteceu, sim ou não? Sim. Já onde? Ei, abre comigo a tua Bíblia, se você trouxe, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nossa, perdi meu marcador. Jesus amado, peraí. Deixa ele aí, não esquenta a cabeça não, meu irmão. Vai voltar para o lugar aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, vai dizer o seguinte. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos e de repente, olha a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, de repente, veio do céu um ruído como um vento de furacão, que encheu todo lugar onde eles estavam. Apareceram línguas como de fogo, repartidas e pousadas sobre cada um deles. Encheram-se todos do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em línguas estrangeiras, conforme o Espírito permitia que eles se expressassem. A palavra de Deus vai continuar dizendo que naquele dia, Pedro arrebenta a porta do lugar onde eles estavam, começa a anunciar a salvação, ele começa a falar na sua própria língua, e todo mundo que está ali começa a ouvir na língua que conseguia entender, e aquelas pessoas começam a perguntar: ei, esses caras aí não falam a minha língua, como é que eles falam? Eu entendo. Eu explico, é o Espírito Santo de Deus, aquele que veio batizar com fogo, aquele que veio mudar a história desse mundo, aquele que veio impulsionar os discípulos a saírem do cenáculo do medo, daquele lugar onde eles estavam aprisionados, para serem um com Jesus. E a partir daí, Atos dos Apóstolos vai dizer que eles nunca mais foram os mesmos. Vai falar que a sombra dos discípulos curava. Vai falar que até a toalha que Paulo enxugava o rosto curava os doentes. Vai falar que todos aqueles que seguiram a Jesus morreram martirizados, mas hoje tem um lugar no céu. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Glória a Deus! Ei, se é noite de avivamento, um avivamento vindo do Espírito Santo de Deus, você não pode sair daqui sem esse avivamento. Não pode, não dá. Fala assim, ó, não dá. Não dá. Você quer sim ou não? Sim. Ah, quer mesmo, de verdade? Sim. Se você quiser, meu filho, se você quiser, Deus hoje vai continuar a sua obra, porque nós estamos vendo o que é que o Senhor tem feito com a juventude nesse mundo. A Colo de Deus tem andado pelos 4 cantos desse mundo, e em todos os lugares onde nós encontramos irmãos que estavam esquecidos na fé, que estavam enfraquecidos na fé, e a gente anuncia que o Espírito Santo de Deus ele veio, a realidade daquele lugar muda. Vocês viram o PHN aí, sim ou não? Vocês viram o PHN agora que aconteceu na Canção Nova, a quantidade de jovens que tinha lá? Eu não sei se você vai ficar de fora, mas eu não vou. Se está chovendo fogo de novo, eu não vou ficar de fora, porque Deus ele tem um desejo, e o desejo de Deus é uma juventude avivada pelo fogo de Pentecostes. O desejo de Deus é que eu e você paremos de negligenciar os chamados que Ele nos faz todos os dias. O desejo de Deus é que nós nos levantemos desse lugar, rompamos com as barreiras do cenáculo e saiamos por essa cidade anunciando que o Senhor ressuscitou e o Espírito Santo é conosco. A vontade de Deus é avivar essa juventude para que nunca mais exista um jovem colocando droga na boca. A vontade do Senhor são jovens avivados, de tal forma que quando olharem para vocês, não é mais o rosto de cada um de vocês que as pessoas enxergarão, mas é o próprio rosto de Cristo Jesus. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, tem alguma coisa diferente nesse cara?
Quem conhece essa pessoa? Eu conheço. Eu conheço uma pessoa assim. Vocês conhecem uma pessoa assim? Que você olha e fala assim, esse cara é diferente demais. Pode ter certeza que lá dentro ele está fazendo um esforço gigantesco para matar aquela carne, para que Cristo viva nele. Mas olha só, quem recebe o Espírito Santo é como se o fogo queimasse de dentro para fora. E quando vem de dentro para fora é incontrolável. Consome tudo, toma conta de tudo, queima tudo, filho, até não sobrar mais nada. E ele passa a direcionar você. Deixa eu contar rapidinho o que aconteceu comigo. Estava aí um dia despretensioso total, não queria nada com Jesus não tinha nada de Deus. E aí um dia caí na besteira de ir num grupo de oração, era um domingo de Páscoa, e um pregador estava lá pregando e eu fui lá, porque falaram que ele tinha uma mensagem de Deus para mim, e eu não acreditava nada disso. Eu falei, eu vou lá ver o que ele está fazendo. Se Deus tem uma mensagem para mim, Deus fala para mim, né? Não para ele, para falar para mim. Que história é essa? Mas eu não entendia como os meus sentidos estavam sujos, como a minha vida estava imersa numa lama. E aquele dia, aquele cara me olhou nos olhos e falou, receba o Espírito Santo, filho. Assim como um dia Ananias fez com Saulo e tornou Paulo. Assim como Paulo encontrou tantas pessoas em suas caminhadas e disse, receba o Espírito Santo. E eles receberam e a vida dele nunca mais foi a mesma. A minha vida foi transformada. Saí das drogas também. Saí de um monte de porcaria também. Saí da pornografia também. E eu não consigo explicar para você o que aconteceu, porque no outro dia era outra coisa. No outro dia já parece que eu conhecia aquela sensação desde o primeiro dia da minha vida. Deixa eu te falar, a tua alma tem sede de coisas que os teus olhos nunca vão poder ver. Mas se a nossa alma tem sede, cabe a nós dar de beber a nossa alma. E só existe uma fonte capaz de saciar a nossa sede, uma fonte de água viva. Um dia, num poço, ao meio-dia, estava uma mulher, uma samaritana, para pegar água naquele poço. E Jesus pede a ela de beber. Ei, dá um pouco de água aí para mim. Aquela mulher, ao meio-dia, cansada, com aquele balde para carregar a água embora, sei lá quanto tempo ela demorava para chegar na casa dela. Ela olha para Jesus e fala assim, como é que pode? Você é judeu, pedindo para mim, que sou samaritana? E ele fala, se você conhecesse quem te pede e o dom de Deus, tu é quem me pediria água, e eu poderia te dar uma água viva. E a samaritana fala para ele, você não tem nem balde, cara, como é que você vai me dar uma água viva? Nem balde você tem, você está pedindo água para mim. E Jesus começa a revelar quem aquela mulher é. E assim o Espírito Santo faz comigo e com você. Feche os teus olhos por um minuto. Se o Espírito Santo de Deus, ele está aqui nesse lugar, ele vai começar a lembrar você de quem você é, assim como Jesus fez com a samaritana.